Livre-arbítrio ou predestinação? Quem está com a razão? E se eu disser para você que isso é uma questão completamente desnecessária e que nenhum dos dois está com a razão? Então vamos lá, bem rápido, alguns textos. Eu deixei alguns textos aqui para depois eu explicar. Os textos por si só, eles falam, eles se explicam. Primeiro, por que não existe livre-arbítrio? A palavra arbítrio significa escolha. E aqueles que creem no livre-arbítrio dizem que a gente escolhe se vai ser salvo ou não. Eu só separei alguns textos. Existem muitos textos a respeito tanto do livre-arbítrio como da predestinação. Vamos lá, olha aqui, confira comigo. Abrindo o slide aqui. Principais textos sobre o livre-arbítrio. Foi Deus quem planejou e ativou tudo em nós. Confira. Veja se foi você que escolheu ou se foi Ele quem fez. Preste atenção. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Não foi você que escolheu, foi o Pai que deu, né? Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Sabe por que você foi para Deus? Para Jesus? Porque o Pai te levou. O Pai te deu para Jesus, o Pai te levou. Não foi você que escolheu. Continuando. João 10,26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém as arrebata. O Pai deu. Mais uma vez, não foi você que escolheu, não foi você que exerceu o arbítrio. Continuando. João 17,9. E por aqueles que eu rogo, não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que me deste, porque não são teus. Ok? Eu estou orando por aqueles que o Pai me deu, daqueles que o Senhor me deu. Você não escolheu nada. João 17,24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória e a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, aqueles que me destes. Continuando. Atos 16,4. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Sabe por que ela foi para o Evangelho? Porque Deus abriu o coração dela. Continuando, Jeremias 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Nosso coração é mau. Se deixar por nossa conta, a gente não escolhe. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Algumas versões vai dizer ele vos vivificou. Outros vai dizer ele te ressuscitou. Então você estava morto e ele te deu vida. Não foi você que escolheu. Ele te ressuscitou, ele te vivificou. Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Entendeu? Eu e você estávamos mortos nos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou, ele nos deu vida. Ok? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Deus que fez, não é você que escolheu. Segundo Coríntios 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, ou como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus,
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nos deu habilidade, não fomos nós, ok? Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Foi você que escolheu ou de acordo com a vontade dele, ele nos gerou. Ok? Continuando. Antes de falar dos trechos da predestinação, lembrei de mais um agora aqui. João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros. Vos escolhi e vos designei, para que vades e des frutos. Não foi você que escolheu, ele que te escolheu. Entende? Então está claro, eu disse que há muitos outros textos. Você não tem o arbítrio de escolher. Se deixar por nós, nós não vamos. Ele nos levou. O Pai nos deu para Cristo. Não foi você que escolheu. Ok? Textos do livre da predestinação. Vamos lá, principais. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos lá, rapidamente aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. O livre-arbítrio, você viu que não existe, foi o Pai que nos deu para Cristo. Ele nos escolheu, ele nos ressuscitou, ele nos gerou. Ah, esqueci de mais um texto. Ele realiza em vós tanto o querer como o efetuar. Sabe por que você foi para Cristo, para o Evangelho? Porque ele realizou o querer. E quando efetuou, foi ele que efetuou isso em você. Então não existe livre-arbítrio. Agora a predestinação, tá? Você leu aí alguns textos falando da predestinação. Como sair disso? Sabe qual é o problema? Jesus mencionou a predestinação. E Paulo falou claramente da predestinação. Mas Jesus não explicou. E nem Paulo. Tudo o que você ouviu sobre a predestinação veio depois de interpretação de pessoas. Mas quem te garante que essa interpretação está correta? O problema é que Calvino, ele bateu muito na tecla da predestinação. Mas essa predestinação, igual as pessoas creem, a fatalista, Deus predestinou uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, Calvino não falou isso. Foram os discípulos dele, depois da sua morte, é que ficaram muito firmes nessa ideia. Calvino não falou. Então, você acredita na predestinação? Sim, está escrito ali. Como? Qualquer um que vai ser salvo é predestinado. Esse negócio que Deus predestinou uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, não existe. Ouviu o evangelho, creu, ou até quem não ouviu, no último dia vai ser salvo. Entendeu? Se é salvo é porque é predestinado. O que não existe é Deus predestinar uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. Aí você vem com Romanos capítulo 9 e 10, não é isso? Queridos, eu já falei que a Bíblia foi adulterada. Romanos 9, 10 e 11, ou Paulo surtou, ou alguém adulterou aquilo. Jacó e Esaú nem tinham nascido ainda, nem tinham feito bem ou mal. Deus tinha escolhido uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. Preste atenção. Sabe por que nós pecamos? Por causa de Adão. A culpa não é nossa. Por causa do Adão, eu e você cometemos pecado. Entendeu isso? A culpa não é sua. Você vai pecar por causa de Adão. Aí Deus escolhe salvar uns e não salvar os outros. Olha, não é injustiça. Eu não precisei fazer nada
para o pecado de Adão me alcançar. Mas eu dependo do capricho de Deus querer me salvar ou não. Um abraço, até a próxima, fique com Deus.